Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda. E esse é o episódio 136, a HQ 180 graus e as reviravoltas com câncer de mama. Gente, esse episódio é muito especial, porque na verdade ia sair outra pauta essa semana, mas quando foi no final de semana, a Aline Hack, do Olhares Podcast, entrou em contato comigo e falou: Babi, você não quer pegar essa pauta? Tá muito boa, eu não vou ter tempo de fazer no Olhares, se você quiser já tá pronta. E no começo eu fiquei meio assim, será que eu quero falar sobre isso, né? Câncer de mama é um tema pesado, eu queria falar muito sobre política essa semana, como vocês devem estar acompanhando aí no Instagram. Mas aí eu li o quadrinho e eu fiquei completamente apaixonada e pensei, bom, nosso corpo é político, tudo é político, vamos falar de política e o câncer de mama tem sim a ver com tudo isso que está acontecendo no nosso país e tem a ver com eleições. Então, bora seguir com essa pauta. E hoje eu tô aqui com a Dulce Ferraz e a Soraya Fleischer para falar sobre esse livro, essa história em quadrinho, a trajetória e a história por trás do livro. A Dulce Ferraz é graduada em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, mestre em Ciências com ênfase em Medicina Preventiva e doutora em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Hoje, ela pesquisa essas intersecções entre a psicologia social e saúde pública. A Soraya é professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, a UNB, e é pesquisadora na área de Antropologia da Saúde. Bem, o que é então essa história em quadrinho? Por que eu estou trazendo ela aqui para vocês? A história em quadrinhos é baseada na jornada da própria autora, a Dulce, que registrou o dia a dia do seu tratamento de câncer em um caderninho de perguntas e memórias. A história conta a trajetória de Carolina Passos, uma mulher com 36 anos, 2 filhas, cheias de planos profissionais e transbordando vida. E está sendo lançada essa semana, na última semana do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico da doença. Ela foi publicada pela Nau Editora e conta com ilustrações da Camila Siren e conta ainda com a colaboração das pesquisadoras Fabienne Gama e da Soraya, que eu já apresentei aqui. A obra está disponível em formato e-book, que é gratuito, no site da editora e também é possível encontrar nas livrarias e impresso no site da Nau. O livro ele foi realizado com financiamento de edital da Fiocruz Brasília e do CNPq. E isso é um ponto muito importante para o debate desse tema aqui hoje. Bom, bem-vindas, Dulce e Soraya, ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitarem participar e por fazer um trabalho tão lindo. Eu amei o quadrinho, o livro todo. Li de uma vez e achei incrível, além das ilustrações da Siren, que eu já era super fã, tinha um grafite dela na casa do Vitor, então é um trabalho que eu já acompanho há muito tempo também. Então, o livro está dividido em 3 capítulos que falam sobre as diferentes etapas dessa trajetória, que é baseada na sua história, né? E que é a história da Carolina, que tem o câncer de mama. E nessa primeira parte, o protagonista descobre essa bolinha no peito esquerdo e tem os primeiros encontros com os médicos, hospitais e faz os exames. E eu sou uma pessoa que tem mais de uma doença crônica e eu fui diagnosticada com endometriose no final do ano passado. E eu sempre digo que receber um diagnóstico desses é muito ruim, mas de certa forma é um alívio, assim, porque a gente já tem um monte de sintomas, já tá sentindo um monte de dor e de repente você tem um diagnóstico que você fala tipo, ufa, tá, era isso que estava acontecendo comigo, eu não estava entendendo, agora eu consigo entender e agora eu consigo tratar e procurar alternativas, mas com o câncer é outro nível de diagnóstico, né, tipo assim, todo o estigma que tem a doença é uma coisa de tipo, caramba, agora eu vou morrer, né, E tem uma página logo no início do quadrinho que é exatamente essa você pensando na sua mãe falando, como que é a mesma frase? Gente, eu tava com ele aberto aqui e eu esqueci. Que só tem 2 alternativas na vida, ou envelhecer, né, ou morrer jovem. Ou morrer jovem, exatamente essa parte que pega muito, assim. Eu tenho muitos amigos que falam, não quero envelhecer, e eu falo, gente, que doideira, né? Porque eu que sempre convivi com doença crônica, o meu objetivo é chegar, assim, em 100 anos de vida, não é morrer cedo, sabe? É conseguir chegar lá, porque eu sempre tive esse diagnóstico de que eu ia viver menos do que as outras pessoas. Então, conta um pouquinho, assim, pra gente o que é
como é narrado isso no livro e como que é receber esse diagnóstico do câncer. Legal. Primeiro, Bárbara, super obrigada por nos convidar para o seu podcast. A gente está super feliz de poder falar sobre esse livro. Olha só, esse aspecto que você está comentando, e é muito legal a gente poder estabelecer já esse vínculo a partir das doenças crônicas, né? O diagnóstico de câncer, no meu caso, e muitas vezes nos casos de câncer de mama, a gente não tem sintomas, né? Então, isso que você estava relatando, assim, tinha um incômodo, tinha uma dor, tinha algum problema que estava dificultando a vida. Não era o meu caso e muitas vezes não é o caso, né? Em outros tipos de câncer, sim. Mas no de mama, especialmente se você faz um diagnóstico precoce, ele não está alterando sua vida, seu bem-estar, sua qualidade de vida, né? Então, o que eu acho que a sensação primeira, para mim, com muitas mulheres com as quais eu conversei, é de um susto, né? Um puta de um susto, assim. E essa sensação que a gente colocou aí no livro já estampada na capa de que a vida vira de cabeça para baixo. E o que eu vou fazer com isso? Como você falou, a gente tem esse imaginário do câncer muito associado à morte. Com a evolução dos tratamentos, é super importante que a gente possa conversar sobre o câncer e sobre o que é possível fazer para se tratar. Porque essa ideia da morte, né? Claro que ainda é possível morrer de câncer, depende do tipo de câncer, mas muitos cânceres são tratáveis, né? Então, assim, realmente acho que a gente tem um trabalho importante a fazer de continuar conversando sobre câncer até para enfrentar esse imaginário e mostrar outras possibilidades. Sim, muito bom. Outra coisa que eu achei em comum logo no começo do livro é essa questão do tratamento médico como um todo, né? Essa parte dos exames, assim, que é ilustrada de forma perfeita. Eu já fiz biópsia também do seio, essa dor mesmo que tá ali, a agulha enfiando, sabe? E eu acho que principalmente a gente sendo mulher cis, historicamente o nosso corpo é menos estudado, a gente sabe disso, tem várias provas de que nosso corpo foi estudado depois do que dos homens, simplesmente porque não tinha interesse ou porque a gente era considerada, enfim, seres humanos inferiores do que os homens. E demorou para começar a entender como que funcionavam as coisas aqui dentro. E eu me identifiquei muito com essas páginas iniciais, principalmente com as consultas médicas, assim, infinitas, que você entra e você não sabe como é que você vai sair. E a gente recebe uma enxurrada de informação e acaba passando por muitos profissionais, muitos exames sozinhos, solitários, em salas geladas, cheias de ar-condicionado. E os profissionais que estão lá, muitas vezes eles estão fazendo o trabalho de forma muito mecânica e repetitiva, né? Parece que focou tanto na ciência biológica que esqueceu da parte social da ciência, né? Que tem que existir. E aí eu queria que a Soraya falasse um pouco sobre isso, assim, da sua experiência como pesquisadora nessa área, assim, da ciência social. Legal, Bárbara, essa pergunta é ótima, né? Primeiro eu queria só te fazer uma pergunta de volta, antes, que assim, é uma curiosidade minha, porque eu acho que você é uma das primeiras leitoras do livro integralmente, né? Então eu queria saber, assim, quando você fala da biópsia, eu já fiz uma biópsia, era daquele jeito mesmo, né? Você acha que a imagem, ela também contribuiu para era desse jeito mesmo? Assim, a imagem que a Carolina ali passando pelos exames, essa imagem, ela parece com o que você vivenciou nos seus exames? Quando eu tive que fazer a biópsia, a médica, né, ela fez o toque no meu seio, ela falou, tem umas bolinhas aqui, realmente eu tava sentindo, assim. E ela falou, vou ter que fazer uma biópsia, e eu fiquei meio tipo, vou enfiar uma agulha, eu já tô acostumada com agulha, então essa parte foi menos mal pra mim. Mas ela fez, e aí ela não explicou nada, ela só foi fazendo, e eu fiquei tipo, e agora? O que eu faço, né? Tá, e aí, o que tem de resultado? O que mais tem que fazer? Aí vai fazer, enfim, as ecografias todas, e aí o técnico, sempre tem um técnico que vai dizer, tem um negócio aqui, hein? Aí você fica tipo, o que tem aí? Eu já saí chorando, porque na época minha avó tinha acabado de falecer de câncer de mama, de reincidência de câncer de mama. Então eu já saí do consultório do exame chorando, assim. Então eu acho que ilustrou muito, muito bem toda essa agonia que a gente passa, no geral, né? É legal essa pergunta que eu te fiz, porque você passou por uma coisa semelhante, né, para um exame mais pra mapear se tinha alguma coisa, né? E aí eu acho que o livro pode funcionar, então, como uma conexão com pessoas que já passaram por coisas semelhantes,
Mas a nossa expectativa é que ele também funcione como uma explicação para aquelas pessoas que nunca viram nada semelhante, né? E aí mostrar detalhes e cenas e esses tipos de diálogos que você está falando aí que para pessoas que nunca viram isso, né? Então isso é bem importante, eu acho. Assim, como essa imagem pode conectar com gente experiente e com gente que não é experiente nisso. Bom, então, sobre a sua pergunta anterior, eu acho que você captou muito bem assim, o que a biomedicina apresenta para a gente, né, na sua interface conosco. Então, assim, consultório, sala de espera, sala de exames, né? É ali que a gente encontra ela. E ela é uma maneira de pensar o mundo e pensar o corpo muito focada na biologia, né? No tecido, na molécula, no órgão, na parte do corpo e tal. Muito focada em perceber sintoma, explicar sintoma, dar diagnóstico. Então, ela é muito focada na lesão, né? Assim, essa é uma coisa muito forte da biomedicina. Só que quem tem a lesão é uma pessoa, né? E essa lesão aconteceu por inúmeras razões e tal. Mas o que os médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, cientistas, o que eles querem nos oferecer de melhor é a precisão do diagnóstico. E isso muitas vezes vem com uma linguagem muito hermética, uma linguagem muito estrangeira, e vem com uma série de documentos, papéis, siglas, palavras. É todo um vocabulário também muito exótico para a gente, né? E para eles, isso é o melhor que eles podem oferecer para nós. É uma coisa precisa, é um diagnóstico fino, de fato próximo do que está acontecendo com aquela pessoa, porque é daí que vai conseguir se desenhar o melhor tratamento. Só que precisa de várias traduções aí. É isso que, né, que a gente tem que pensar. E como traduz, como é que explica? Desde antes, né, por que fazer um exame? E por que fazer esse? E por que o exame tem que ser assim? E até durante e depois, né? Então, acho que essas explicações, essas mediações, essas traduções do mundo da biomedicina para o mundo dos leigos, assim, que acho que é isso que falta também, né? Não é que eles estejam fazendo nada errado ou nada por mal, né? Mas é que a ótica deles ela é comunicada por uma outra linguagem mesmo, estrangeira para nós. E a gente precisa de um português claro, ainda mais quando a gente está num momento de dúvida, de dor, de medo, né, de solidão, de ar-condicionado forte, né, que você falou. Até fisicamente a gente sente frio, né? Então, acho que o que eu queria falar para começar um pouco por aí, né? Precisamos de mais mediadores. Isso pode acontecer com a introdução de outros personagens, eu acho, nessa tradução, mas também pode acontecer na formação dos profissionais de saúde, né? Para que eles percebam a necessidade de aprender, se especializar cada vez mais, mas também fazer o caminho inverso, né? De voltar a falar para pessoas que não são da área, né? Então, acho que na formação a gente precisa investir também nisso, né? De que eles consigam ter essa, vamos dizer assim, um bilinguismo. Eles falam a linguagem, né, da biologia, mas eles precisam falar a linguagem da pessoa que porta aquele corpo, né? Eles precisam navegar por duas linguagens, assim. Sim, tem até um momento que a mãe da Carolina fala, né? Que a Carolina tá explicando o que ela tem e ela fala, isso. Agora fala em português. Eu falei, gente, é exatamente isso, né? Que a última vez que eu saí, quando eu saí da sala de exame diagnóstico de endometriose, tinha um monte de coisa escrita que eu já saí chorando. Eu fui levar pra minha irmã, que já tinha passado por todo esse processo, e ela foi me explicar as coisas, assim, e ela é psicóloga, então deu uma ajudada, sabe? Uma mediadora. É, uma mediadora, exatamente, pra dar uma acalmada. Mas essa cena que você traz é um ótimo exemplo, porque o que estava acontecendo com aquela personagem, a Carolina? Ela estava se alfabetizando na biomedicina, ela estava se esforçando muito para entender todos aqueles códigos e aquela linguagem, e ela começa a naturalizar, porque ela está ficando fluente naquilo, e a mãe dela lembra, não, peraí, vamos falar, né? De igual para igual, vamos falar uma linguagem que todo mundo entende. E é muito comum o paciente especializado assim, na própria doença. Ele vai estudando, ele precisa falar com quem está cuidando dele. Assim. Então é muito interessante, porque também ela perde a mão nisso. Ela vai entrando, vai sendo capturada aí, né, por uma linguagem biomédica forte. E ela precisa fazer o caminho de volta. E é interessante porque na criação das imagens, né, da Siren, que são imagens fantásticas, e que ela foi criando livremente, né? A partir de um roteiro escrito, ela foi criando a representação gráfica disso tudo. E em dado momento, o que ela criou é a Carolina tentando ler um laudo e os cenários são hieroglifos, assim, porque parece que você está lendo um negócio que você não entende o alfabeto daquilo, né? Então, assim, quando você se depara com o laudo, como você estava descrevendo, efetivamente é muito distante de qualquer coisa que a gente seja capaz de entender se não for um profissional
daquela área super técnico, super especializado, né? Eu queria só complementar a fala da Soraya no seguinte sentido, né? A Soraya falou da formação. O livro, ele tem, a gente, claro, tem um público aí que é das pessoas que passam por intervenções médicas, seja no caso de um câncer de mama, mas você mesmo está dando vários depoimentos que isso aí acontece no nosso tratamento, investigação de várias doenças, né? Mas também a gente tem um público que a gente quer, com o qual a gente quer dialogar, que são os profissionais de saúde, cuidadoras, cuidadores, né? Porque a gente entende, justamente, a gente escolheu essa linguagem dos quadrinhos e esse formato mais longo de uma graphic novel e tal, para justamente mostrar essa experiência a partir do ponto de vista da paciente, né? Porque a gente entende que mostrar isso nesse detalhe, essas dimensões subjetivas, o frio da sala, o calor de uma outra sala quando a gente está tensa e a cabeça dói, tudo isso assim são coisas que talvez quem está tão focado, como disse a Soraya, no tecido, na molécula e nos dá uma explicação técnica, não percebe que está acontecendo, né? E tudo aquilo está nos atravessando, e com tudo isso que a gente entra para uma sala para olhar para um profissional de saúde, uma profissional de saúde e ouvir aquelas informações. Então, a gente acha e a gente espera que essa linguagem ajude nessa aproximação e que, ao se aproximarem mais da experiência das pacientes, possam cuidar melhor. Sim, nossa, com certeza, eu acho que é uma das coisas mais essenciais. Como eu falei, né, a coleção de doenças crônicas aqui, eu tenho acompanhamento médico desde os 6 anos de idade. Então, para mim é muito... A quantidade de vezes que eu já tive que trocar de médico, hoje em dia eu já tenho o discernimento de olhar para uma pessoa, conversar com ela e falar, não, esse médico não serve para mim, porque ele não tá me ouvindo, porque ele não tá prestando atenção de fato no que eu tô falando para ele, porque ele não respeita as minhas escolhas alimentares, né? No caso do veganismo, tem muitos médicos que já olham e falam, ó, veganismo não dá, e eu falo, mas eu tô fazendo isso há 6 anos e tá sendo muito bom para mim, né? Pode não funcionar para outros corpos, mas para mim funciona muito bem. Tem vários médicos que não lidam bem com isso, assim. Então, é muito... Eu acho, inclusive, curioso, na verdade, no livro, que você é uma pessoa que é pesquisadora. Então, você correu muito atrás das coisas. Mas esse não é o padrão das pessoas. A maioria das pessoas não corre atrás, porque também tem esse estigma de que o médico, ele sabe muito mais do que qualquer outra pessoa no planeta Terra. Ai, desculpa os amigos médicos. Mas tem essa coisa de tipo, não, eles estudaram pra caramba, né? Estão 10 anos estudando, nunca pararam de estudar, eles sabem muito mais que eu. Mas tem a coisa da vivência pessoal também, né? E quando você não é essa pessoa que tem o ímpeto de pesquisar e de estudar e correr atrás das informações, você fica meio vulnerável, meio não, né? Totalmente vulnerável ao que aquele médico está te apresentando. E muitas vezes os tratamentos vão ser extremamente invasivos ou não vão ser o melhor tratamento para você. E como a gente fica numa situação meio presa, assim, né? E agora? O que eu faço? No caso da minha endometriose, por exemplo, eu tive a sorte. Eu tenho uma endocrinologista maravilhosa que me acompanha há muito tempo já, mas de ir numa ginecologista que falou, não recomendo cirurgia para você por conta de todos os outros fatores que você tem. Vamos tentar tratar de uma forma mais alternativa. E deu super certo. Né? Tem essa coisa da sorte de dar certo também. Eu estou tendo muita sorte na minha jornada nesses quase 34 anos, mas eu fico sempre pensando, toda vez que eu saio de um posto de saúde ou de um consultório ou de um exame, eu fico assim, caraca, como que é para as pessoas que não têm essa tanta informação que eu tenho, sabe? Você tem toda a razão que a trajetória que a Carolina faz no livro, de ir atrás de informação, de discutir os tratamentos, não é uma trajetória... Não é a mais comum, vamos dizer assim, né? Ela não foi a única a fazer isso, mas não é a mais comum. A biomedicina, ela tem um peso muito grande, ela se consolidou como principal saber sobre a saúde, sobre o corpo, né? No mundo em que a gente vive. E eu até falo sobre isso logo na apresentação do livro para dizer, a gente não está aqui para negar os imensos benefícios que a gente tem com a biomedicina. Assim, ela trouxe soluções para muitas doenças, né? Mas isso não quer dizer que não seja uma abordagem que não tenha limites, né? Ela tem limites. Então, assim, realmente a gente tem essa tendência a se colocar numa posição de uma certa passividade diante desse saber biomédico aí, que a gente, né,
eles que estudaram tanto e tal. E realmente a gente tem que ter confiança no saber técnico de quem está cuidando da gente, né, ou nos ajudando a nos cuidar. Mas o profissional de saúde, do outro lado, ele tem que ser capaz também de dialogar com o nosso saber prático, com o que a gente sabe sobre a nossa vida, porque um tratamento que pode ser muito bom para mim pode não ser o melhor para você, né? Não só do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista do que é possível fazer. Isso nas doenças crônicas é muito claro, assim. A Soraya tem muita experiência com diabetes, com hipertensão, que são todas essas doenças que têm recomendações de estilo de vida, XYZ e tal. E é uma dificuldade grande, né, de aplicar essas coisas na sua vida cotidiana. Pensar na casa, pensar na família, pensar no transporte para chegar nos lugares. Né? No dinheiro, no tempo, né? Assim, tempo, gente. Tempo é uma coisa, assim, super preciosa e rara e difícil, né? Mas eu tenho um retorno interessante, assim, de algumas mulheres sobre o livro. Tem uma que até é uma personagem que está aí, que é uma amiga que tratou um câncer de mama e em dado momento ela fala para Carol, ela fala assim, é a Jaque, ela fala: eu acho interessante como você discute, eu não discuti, mas eu gostaria de ter questionado algumas coisas no meu tratamento. E ao longo desse tempo, conversando sobre o livro, outras mulheres já me falaram isso também. Poxa, talvez tal coisa eu tivesse discutido e tivesse sido feita de outra maneira, né? Então talvez a gente possa também ajudar as mulheres, também outras pessoas, a refletirem sobre isso, assim. A gente tem que confiar, é importante que a gente possa confiar no saber de quem está nos ajudando a cuidar, mas isso não quer dizer a impossibilidade de questionar, né? Assim, a gente pode discutir, a gente pode fazer perguntas, recusar certos tratamentos, propor outros, buscar outras opiniões, como você disse, né, que você também já fez. Acho que isso é super importante. A sua trajetória pessoal foi igual que é narrada da Carolina, assim, na busca dos médicos? Foi uma trajetória de bastante busca e de bastante discussão. Como eu tinha, então, até por isso que o livro é uma autoetnografia, né? Ele é baseado na minha experiência nesses dois sentidos, de alguém que adoeceu com câncer de mama e de alguém que tinha formação em saúde coletiva para discutir esses temas, né? E assim, com um especial interesse em temas de saúde das mulheres. Não sou epidemiologista, mas conhecia os estudos da epidemiologia sobre câncer de mama em estágio inicial. Então, quando eu comecei a me deparar com isso como paciente, também vão caindo as fichas assim de, opa, aquelas coisas que eu sei aqui desse meu pedaço de pesquisadora, elas agora precisam ser aplicadas aqui na minha vida. E aí foi isso que foi sendo traçado. Eu sabia que existe, e os próprios médicos me diziam isso, a gente faz intervenção a mais por segurança. Então, a gente vai te recomendar uma quimioterapia, por exemplo, no meu caso, porque a gente quer diminuir ao máximo o risco de uma recidiva. Só que a quimioterapia tem uma série de efeitos colaterais, de efeitos para a qualidade de vida, e eu sabia que existia uma discussão sobre o que é possível fazer para evitar quimioterapia, que tecnologias existem para isso. Então, eu fui provocando os médicos a dizer, mas olha, existe isso aqui, por que nós não vamos fazer? Ah, não, no seu caso não sei, então peraí que eu vou perguntar para outro. E assim foi indo, essa foi a trajetória. E também muito inspirada por outras mulheres que eu sabia que tinham feito essa trajetória. Minha colega, Fernanda Miranda, da Fiocruz, era uma dessas mulheres que tinha feito uma trajetória de muito estudo e muito questionamento de procedimentos, de tratamentos. Enfim, a Fernanda teve um câncer diferente do meu, mas que foi uma pessoa, por exemplo, inspiradora nesse sentido para mim. Legal, muito interessante. Eu sempre lembro da história da minha avó, assim, que foi... Minha avó faleceu muito nova, com 72 anos. Poderia ter vivido mais. Mas foi também a recidiva do câncer de mama que ela teve, 5 anos depois, exatamente, deu 5 anos, ela voltou com tudo, assim, já no corpo inteiro. E eu sempre lembro, assim, o tanto que os médicos, eles esconderam muita informação da família, das filhas dela, né, e do marido. Então, a gente ficou sabendo de muita coisa só depois que ela já tinha falecido. E a violência dos planos de saúde, assim, porque ela fez pro plano de saúde, chegou uma hora, o plano de saúde falou, não, esse exame aí eu não pago, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim. Eu não lembro mais se era um exame ou se era um procedimento específico, o que era. Eu lembro que eu fiquei muito chateada, assim. Eu falei, gente, como que pode, né? Como que pode a gente estar num sistema que simplesmente uma pessoa que está com uma doença que precisa de um tratamento
não tá tendo acesso a esse tratamento porque o plano de saúde não quer pagar. Outras razões, uma razão financeira, né? Como que a gente chegou nesse esquema da vida ser totalmente... Nossa vida ser monetizável desse jeito, sabe? Tipo, não, essa pessoa não merece viver. Eu acho isso muito doido. E nesse sentido, assim, pra gente é extremamente importante a gente reforçar a importância da defesa e do fortalecimento do SUS, né? É claro, a gente sabe que no Brasil os dois sistemas convivem aí, não de maneira ideal, o sistema privado e o público, mas, por exemplo, uma discussão que a gente traz dentro do livro é sobre o uso dos testes moleculares, esses que eu estava acabando de falar, que fazem essa avaliação de quando a quimioterapia é benéfica ou não, e que ainda não estão disponíveis no SUS e não são pagos pela maior parte, se não por todos os planos de saúde, né? Então tem meios judiciais para se fazer isso e tal, mas além de você enfrentar uma doença, você tem que enfrentar uma briga judicial, né? Então esses testes, por exemplo, tem estudos mostrando que eles são custo-benéficos, né? Porque, o teste é caro. Claro, o teste é caro, mas já viu quanto custa uma quimioterapia? Então, se você pode evitar de fazer quimioterapias que são desnecessárias, né? Nos casos em que elas são desnecessárias, e que, então, teriam o custo não só do tratamento quimioterápico, mas de outros tratamentos que precisam vir depois disso, o custo na vida da mulher em termos de trabalho, etc. Se a gente tem uma tecnologia que permite avaliar quando a quimio é benéfica e quando ela é desnecessária, a gente precisa que o sistema de saúde privado e público incorpore essa tecnologia, né? Sim, com certeza. Porque senão meio que perde o sentido da própria vida, né? Da nossa própria vida. O quanto que a gente vale, né? E eu queria fazer uma pergunta, na verdade são várias reflexões que foram surgindo. Eu anotei tanta coisa a gente lendo esse quadrinho que eu não sabia nem no que focar. Uma coisa é a rede de apoio, que é simplesmente essencial para qualquer pessoa, na verdade, né? Mas a gente vê pessoas que têm doenças crônicas ou doenças que precisam de tratamentos intensos. A rede de apoio é uma das coisas essenciais. Não só grupos de apoio, como é o caso da Carolina no livro, que ela vai atrás de um grupo de apoio, mas além da família, dos amigos que vão estar ali te dando suporte, porque é isso, uma pessoa com uma doença crônica ou com uma doença que precisa de um tratamento muito intenso como câncer, tem dias que a gente não consegue trabalhar, tem dias que a gente vai estar mal, e se você não tiver uma rede que entenda essa condição, você simplesmente não funciona dentro do capitalismo, né? Dentro desse sistema de trabalho que a gente tem que estar trabalhando todos os dias. E tem uma coisa muito curiosa que eu acho que mostra bem no livro também, que é o tanto que as pessoas interferem, assim, que é uma coisa que principalmente as mães, eu não sei, você é mãe, né? Eu sou de duas. Soraya é mãe? Sou. Eu não sou mãe. Reclamam muito que é da interferência das pessoas, dando opinião, dando dicas, falando, você não acha melhor fazer isso? Você não acha melhor fazer aquilo? E eu queria a sua percepção, Soraya, sobre o quanto que o corpo da mulher é público, né? Principalmente quando o quesito é fertilidade, que é, querendo ou não, com câncer de mama tem muito a ver, né? Porque é uma coisa que acontece no livro que é, e aí, você vai ter outro filho? Sim. Vamos pensar em fazer uma FIV depois? Vai amamentar? Como é? A fertilidade está sempre em questionamento aí, né? É interessante uma coisa que você falou lá no início da nossa conversa. Você falou, pouco se conhece do nosso corpo, né? Corpo feminino e tal, por desinteresse, né? É interessante, porque o jeito que olham para o nosso corpo, né? Ele pode ser um jeito bem estranho. Eu quero me explicar. Eu acho que o corpo feminino ele já foi muito devassado, né? Assim, uma curiosidade mórbida, uma curiosidade utilitária. Então, porque se vê o corpo como objeto, né? Então, ele está à disposição, a princípio, para a ciência, para a clínica, para as conclusões. Então, assim, a gente sabe historicamente de médicos e cientistas que utilizaram os corpos femininos de forma absolutamente descartável. Então, ele é um corpo que foi muito devassado. Mas, ao mesmo tempo, chegava-se a conclusões assim, ele é assim porque Deus quis, ele é assim porque ele é menor que o corpo masculino, ou porque ele é disfuncional. Qualquer outro tipo de conclusão que, na verdade, era muito parecido com o que eles tinham no início, assim, né, de preconceitos em relação ao corpo feminino. Então, tem esse tipo de conhecimento que devassa o nosso corpo, mas não traz muito benefício e informação para o nosso corpo. Por outro lado, isso que você está dizendo, assim, né, o nosso corpo também é objetificado com muitas conclusões de qualquer pessoa. Batem o olho no nosso corpo e falam,
o seu quadril é estreito, você não vai poder parir, né? Você tem um peito muito pequeno, você não deve sentir muito prazer sexual, né? Eu imagino. E por aí vão uma série de conclusões que tiram olhando para nós, né? Assim, é tão objetificante, reduzem tanto a gente, né? A um corpo que eles imaginam que a gente tem. Então, assim, eu acho que no caso das doenças, essa objetificação de novo acontece. Quando você fixa na lesão, não pensa no corpo como um conjunto todo, ou não pensa no corpo como habitado por uma pessoa, né? Ou por um corpo que convive com tantos outros corpos, né? Mas, de novo, são conclusões a que se chega sem consultar a mulher, né? Então, no caso da Carolina, no livro, essa parte que você fala é particularmente interessante também, né? A Carolina fala, puxa vida, eu tô aqui vivenciando um câncer de mama, tô com medo de morrer, tenho 2 filhas com quem eu quero conviver na vida, e tô me falando de ter mais filhos. Qual é a prioridade aqui, né? Não é ter mais filhos e não é fertilidade agora, né? Eu quero que o meu corpo seja visto como um corpo que quer sobreviver, um corpo que quer continuar sendo mãe, né, das crianças que já existem, um corpo que quer ser filha, quer ser esposa, quer ser trabalhadora e tal. Então, assim, acho que é uma luta, Bárbara, da gente ser vista como a gente quer ser vista, né? E não como querem ver a gente, assim, de forma muito autoritária, muito violenta, muito externa ao que a gente, né, pensa. Isso se estende, assim, nós estamos falando de câncer de mama, você está falando de fertilidade também, direitos reprodutivos, né? E também os direitos reprodutivos que se estendem ao não querer filhos, ou não querer o filho que se tem, quer interromper uma gestação. Uma série de coisas, assim, o nosso corpo ele é muito público. Acho que esse é o problema, né? A gente é vista como um bem público, por isso que a gente pode ser apontada, a gente pode ser julgada, a gente pode ser assediada, né? É muito doido isso, né? E acho que essa objetificação, ela explica também o ponto que a Bárbara tinha levantado no começo, de que certos tratamentos não são estudados para os nossos corpos, né? Não são estudados nos nossos corpos, nem para os nossos corpos. Eu trabalho bastante tempo com HIV e isso é um clássico na história do HIV, assim. Os tratamentos que foram, então, a partir de 1996, que tornaram possível as pessoas viverem cada vez melhor, né, conforme eles avançam, eles demoraram muito a ser adaptados para os corpos das mulheres, né? Eles tinham uma série de consequências na distribuição de gordura, na fertilidade, numa série de coisas que simplesmente não tinham sido consideradas quando foram inicialmente estudadas. Poderia ter muitos outros exemplos desse tipo. Porque a norma é o corpo masculino em geral, né? Então foi testado no corpo masculino tanto o remédio quanto, sei lá, a frequência, né, de medicação. Eu acho curioso, porque eu tenho várias amigas que estão grávidas no momento e todas elas, enfim, todas não, mas várias delas tiveram muitos enjoos, muito cansaço no início da gestação e todas reclamaram, cara, a gente chegava nos médicos, a única coisa que os médicos falavam era é normal, você tá grávida, normal, tá assim. Não é possível que é normal tá assim, tão cansada, sabe? Tão exausta, com pressão baixa, sem conseguir comer, e aí precisa comer, mas não consegue comer. Não tem nada que eu possa fazer, nada. E parece que você fica meio num limbo, assim, né? O que eu faço a partir disso? Assim, assim mesmo, agora tem que esperar passar. E aí tu fica lá esperando passar, sabe? E talvez se a opção for você precisa descansar, que proteção a gente tem para isso, né? Você estava falando das redes. No caso da história da Carolina e no caso da gestação, do puerpério, enfim, do envelhecimento. A gente precisa de rede, como você disse, de profissionais que cuidam de nós, da nossa família, amigos da comunidade, da escola que cuida da criança, mas também a gente precisa desta proteção trabalhista, né? Se eu estou num dia que eu não consigo trabalhar, porque eu estou grávida e estou passando mal, porque eu tenho uma outra doença crônica que nesse dia eu não estou legal, ou se eu preciso tirar um longo período de afastamento, como é o caso de um tratamento de um câncer de mama, né? Só a radioterapia, num caso simples, como foi o meu, 20 dias, indo todos os dias ao hospital. Se eu não tenho proteção trabalhista para isso, como é que fica? Né? Então, tudo isso é rede, né? Por isso que eu gosto sempre de reforçar que a história de enfrentamento de câncer não é uma história de vitória e superação individual, etc., sabe? Que existe muito, né, no imaginário, no que se escreve, no que se fala sobre câncer de mama e sobre outros cânceres. Porque a gente só consegue enfrentar tudo isso se existir rede. E a gente às vezes pensa a rede, né, Dulce, como rede
do casal, ou rede familiar, ou rede da vizinhança, é tudo isso. Mas é também a rede formada pela assistência social e pela política pública. A gente está dentro de uma rede que é, né, um Estado que protege os seus cidadãos, que zela por eles, que previne coisas, que remedia quando é o caso. A política pública não só precisa ser bem desenhada, como ela precisa ser bem financiada. Não vai cair do céu e acontecer de graça uma boa rede de política pública de proteção às mamas, né, aos úteros e tudo mais. Pois eu fiquei chocada, eu não sabia que são mais de 60 mil diagnósticos no Brasil por ano, né? Por ano, é muita gente. Aí é mais ou menos 1 em cada 10 mulheres, né? É muito, é muito. É essa. 1 em cada 10 mulheres tem ou vai ter um diagnóstico de câncer de mama. E a gente estava, inclusive, vendo umas matérias essa semana, né, Sora, sobre o aumento dos casos em mulheres abaixo de 40 anos. Que é justamente o caso da Carolina. Que é justamente o caso da Carolina. Então, eu menciono na apresentação do texto um dado que é de 2009, que era de 7%, porque não tinha outros estudos quando a gente fez a apresentação aí, que era de 7% dos casos no mundo são estimados em mulheres abaixo de 40 anos. No ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, as mulheres que eles acompanham lá, isso aumentou agora, até 2021, para 21% dos casos. 1000 questões aí a se discutir, né? Enfim, o que está acontecendo, como é que enfrenta isso, o que é que explica. Mas eu acho que, assim, enquanto a gente vai buscando as explicações, nesse momento o importante é estar atento. Isso está acontecendo, né? Os casos estão aumentando. E tem diferenças, né, em você ter um câncer de mama com 36, como teve a Carolina, como eu tive, e ter 50. Por exemplo, essa questão da fertilidade, né, que entra toda uma discussão, ou a própria questão do trabalho, muitas vezes. Se você tem 70 anos, talvez você já esteja aposentada. Então, é um outro tipo de proteção que você vai precisar. Enfim, acho que a gente precisa estar atento para essa informação, atentas para essa informação desse aumento do câncer de mama em mulheres jovens e pensar no que isso implica, tanto na nossa vida cotidiana, mas em termos de políticas públicas também. Sim, eu queria ler um trecho aqui da matéria que saiu na Diplomatique esses dias, sobre exatamente o que você estava falando dos cortes nas pesquisas, né, do quanto que é importante a gente ter dinheiro para poder fazer esse tipo de tratamento e que seja principalmente público, né, para que chegue para todo mundo. Os recursos destinados ao tratamento e combate do câncer foram reduzidos em 45%, passando de 175 milhões para 97 milhões em 2023. Esse corte foi feito pelo governo Bolsonaro. E esse corte afetará, além da distribuição de medicamentos para o tratamento da doença, áreas como ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, materiais, centro de referência de alta complexidade em oncologia e serviço de referência para o diagnóstico do câncer de mama e colo de útero. Então, gente, não adianta a gente votar em quem está cortando, não está pensando na vida das pessoas, na verdade, né? Porque no final das contas é sobre isso. A gente tinha aí as farmácias populares, uma distribuição enorme de medicamentos pelo SUS e simplesmente isso está sendo cortado e está sendo tirado esse direito da gente. E aí as narrativas de que o câncer é uma grande batalha, que a pessoa venceu, elas vêm à tona, né? Elas vêm à tona porque deixa de ser uma questão coletiva e vira uma questão individual, de essa pessoa, olha que exemplo, essa pessoa aqui conseguiu vencer o câncer, né? Na verdade, olha essa pessoa, ela conseguiu vencer sozinha um estado ausente. É isso, ela conseguiu encontrar meios de sobreviver sozinha. O corte de recursos, ele significa muito menos pessoal, infraestrutura hospitalar. Isso quer dizer aumentar as filas de espera para uma consulta, aumentar as filas de espera para uma cirurgia, ou mesmo para uma cirurgia reparadora da mama, né? Isso quer dizer uma batalha contra o tempo. Então, quando a gente fala, muitas vezes é preciso notar as coisas precocemente para poder agir, ter mais chance, inclusive, de tratamento, o que significa o efeito do tempo da fila na vida daquela mulher? Quando ela chegar para ser atendida, muitas vezes o câncer pode estar muito mais avançado. Sim. Pode comprometer muito mais a saúde dela. Então, o corte de recursos, né, como a gente sempre chama também isso, não é só o corte de recursos e priorizar outras coisas, mas também todo tipo de crime de colarinho branco, né, ele produz aí um morticínio em massa. As pessoas morrem porque não têm o serviço. E assim, eu acho que é super importante a gente
enfatizar, né, assim, que o SUS, ele é subfinanciado. Então, a gente sabe que o SUS tem uma série de problemas, mas não são problemas que vêm da forma como ele foi concebido, mas da forma como ele tem sido operacionalizado, especialmente sendo sempre subfinanciado desde o começo e cada vez mais desfinanciado. Então, se a gente pega desde 2016, quando Temer congelou o gasto em política social, o teto do gasto em política social, a diminuição de recursos, ela é contínua. A diminuição de recursos para o SUS, ela é contínua, né? Então, assim, isso é uma coisa urgente para a gente retomar. Voltar a investir e algum dia chegar a investir suficientemente, porque isso nunca aconteceu com o SUS, né? Acho que esse é um aspecto extremamente importante. Eu tinha um professor de economia política no mestrado, lá na Faculdade de Medicina da USP, o professor Paulo Elias. Ele tinha uma frase que era assim: não tem almoço de graça. Então, essa era a síntese sempre da aula. Não tem almoço de graça. Não existe fazer política de saúde, política do que for, sem financiamento. Sem financiamento adequado. Se não tiver financiamento adequado, não é possível. E aí, assim, só para retomar uma coisa que a gente começou falando, né? A gente faz críticas ao sistema médico, a gente faz críticas à formação dos profissionais de saúde, que às vezes são formações que não levam em conta os pacientes, né? Toda aquela discussão que a gente fez no começo, que é uma discussão muito importante. Mas muitos profissionais da saúde estão trabalhando com essas condições precárias de infraestrutura, de equipamentos antigos, de filas gigantescas, né? E os caras estão fazendo muitas vezes voluntarismo. Salários defasados. Né? Sem aumentos e tudo mais. Então, assim, é claro que, né, nós das ciências sociais, a gente enfim, estudioso do sistema de saúde, das experiências de adoecimento, a gente faz críticas a uma série de coisas, mas a gente não pode perder de vista o contexto em que esses profissionais de saúde trabalham, ainda mais no momento ou mais ou menos, né, já mais para o final de uma pandemia, assim, todo mundo destroçado, exausto, né, todo mundo perdeu colegas de equipe, adoeceu e tudo mais, então nós estamos falando de um conjunto de profissionais que poderiam ter tido formações mais humanizadas, sem dúvida, mas que estão trabalhando em contextos muito precários. Então não dá pra gente também, não é nenhum objetivo nosso culpabilizá-los, né, individualmente. Sim. A gente tem que ter muita clareza de que a estrutura, né, o contexto é muito complicado e eles estão trabalhando em condições muito difíceis. Sim, claro, o caminho da privatização não é a solução, né? Porque o que acontece hoje em dia nos planos de saúde é simplesmente os médicos serem mal remunerados. Tá tendo uma uberização dos trabalhos médicos também, então tem aplicativo agora de médico, que eu acho a coisa mais absurda do planeta, ter aplicativo de médico, que o médico não ganha quase nada, então principalmente médicos que estão começando a carreira, que estão trabalhando nesse tipo de serviço. E as filas de espera no serviço privado também estão ficando enormes, porque simplesmente não tem como, né? Não tem como. A conta não fecha. A conta não fecha. Mas tem gente ganhando dinheiro. Não tem almoço de graça. Mas tem alguns ganhando bastante dinheiro. Gente, é isso que eu queria falar. Eu queria que vocês falassem as últimas palavras que vocês querem dar o recado, onde acha o livro, onde compra o livro. O livro está gratuito, né? Na verdade, no site da Editora Nau, mas falem um pouco mais sobre isso e as últimas mensagens que vocês querem dar. Então, assim, só para terminar, Bárbara, já agradecendo demais o seu convite, né, por conversar conosco. Eu sou uma fã de podcasts. O livro ele foi produzido a muitas mãos. Então, assim, eu e Dulce estamos aqui na entrevista, mas ainda a gente contou com a colaboração técnica de Fabienne Gama, que é uma antropóloga visual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e contou ainda com a Camila Siren, ilustradora, né, que faz toda a parte da HQ. A gente tem um prefacista muito querido, né, que é o José Ricardo, uma contracapista muito querida, que é a Cláudia Fonseca, e tivemos financiamento, né, público do CNPq e da Fiocruz. E as nossas instituições, né, no meu caso, a Universidade de Brasília, no caso da Fabienne, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no caso da Dulce, a Fiocruz Brasília, são uma série de instituições públicas também que permitiram que nossa mão de obra pudesse ser dedicada ao livro, e ainda um corpo de especialistas que revisou tecnicamente o livro para ele não sair com incorreções científicas, e ainda a nossa editora, né, na figura da Simone Rodrigues, a editora Nau,
que topou esse projeto, né, que é um projeto de divulgação científica, ao mesmo tempo que é um projeto artístico também. Então, assim, eu não queria deixar de mencionar todas as pessoas, né, que nos acompanharam, e mais recentemente, Juliana Nunes, né, e Daniela, que são da PAO Comunicação, aqui em Brasília, e elas têm feito um trabalho lindo de assessoria de imprensa do livro. E para terminar, só um salve para a Aline Hack, do podcast Olhares, que fez a ponte entre a gente e a Bárbara, do Outras Mãos. Bárbara, eu também quero te agradecer, não só pelo convite, mas por ter sido uma conversa assim, com tanta qualidade, sabe? Tão gostosa de fazer, em que a gente pode falar. Assim, eu fico pensando, será que a gente teria alguma coisa a mais para falar do livro? Poxa, acho que todas as mensagens mais importantes foram abordadas a partir das suas perguntas. Então, assim, fico super contente. Para acessar o livro, é possível, então, encontrar a versão em e-book no site da Editora Now. É só, se jogar no Google, Now, Editora, e-book, vai aparecer, a primeira coisa que aparece é o site da Now com todos os e-books deles, que são gratuitos, e o nosso está lá, facinho de achar. É possível também comprar a versão impressa também no site da Now, e a gente tem uma cota de exemplares, de 200 exemplares, que a gente vai doar, já estamos doando, na verdade, para instituições públicas e não governamentais que cuidam de mulheres com câncer de mama. Então, se as pessoas que estão nos ouvindo, elas quiserem enviar sugestões de instituições que elas conheçam, a gente vai adorar, porque a gente está tentando mapear em diversos lugares para a gente não ficar sempre naquele mesmo trecho, eixo que a gente conhece, assim, então tentando fazer chegar mais longe. A gente tem um Instagram, quem quiser pode acessar o nosso Instagram, onde a gente tem colocado, então tem todos esses links para comprar, para baixar gratuitamente o e-book, e várias informações, fotos, informações sobre a equipe. 180_CA Mama. Tem foto de making of, tem foto da equipe, tem fotos da Carolina, que é a personagem. Tem foto da gente no Zoom, que foi assim que isso foi feito. Muito bom, gente. Muito obrigada. Foi um prazerzão mesmo. Uma aula e um prazer gravar com vocês. Bárbara. Muito obrigada. Adorei, brigadão. Gente, então, né, eu tô gravando esse final aqui depois da edição do episódio, como uns recadinhos finais. Sempre vou falar dos nossos financiamentos coletivos, tanto pelo Apoia-se quanto pelo Orelo. Se você acredita nesse podcast, se você considera Outras Mãos um projeto de futuro e você pode apoiar, por favor, apoie o nosso trabalho, que agora não conta só comigo, mas conta também com a Estela na equipe, que está me ajudando muito, muito mesmo. Eu tenho refletido bastante sobre os temas. Essa última semana, pré-segundo turno, tem sido bastante intensa para todo mundo, eu sei. E eu tentei aí produzir o máximo de conteúdo que eu conseguia dentro dos temas que a gente já fala aqui no podcast. Tem sido muito legal a resposta, tem sido muito interessante ver a dinâmica das redes de uma forma que eu ainda não tinha testado, que é uma produção de vídeo por dia, né? É muito cansativo. Mas muito legal, me permite explorar a minha criatividade de outras formas, para além do podcast. Eu já falei aqui o quanto que eu gosto da parte de vídeo e de roteiro e etc. E o meu recado final, na verdade, é sobre as eleições. Tudo que a gente falou aqui nesse episódio, não só sobre a história, né, da Dulce, que é narrada ali através da personagem, a Carolina, nessa história em quadrinho, mas toda a importância que a gente precisa dar para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e das políticas públicas que de fato sejam feitas para as mulheres. É a coisa que mais está pegando para mim, uma das coisas mais importantes. Porque você sustentando as mulheres, você sustenta a sociedade inteira, assim, né? As crianças principalmente. Então a gente precisa, neste momento, respirar fundo. Nós temos aí mais 2 dias para virar alguns votos e garantir que a gente vai vencer essas eleições, que a gente vai conseguir sonhar de novo com a possibilidade de Brasil, né? Com a construção de um país que, na verdade, nunca foi construído. A gente está lutando contra um projeto de fascismo, de esvaziamento das instituições públicas, dos direitos que a gente tem, e a gente não pode perder isso. Então, vamos dar um último gás. Tá todo mundo junto, trabalhando o seu melhor, eu sei. E dia 30 é 13, e espero dia 1º estar comemorando aqui com vocês, através dessa rede incrível que a gente construiu, tá bom?
Um beijo e até mais!